Olá a todos, nesse vídeo da Mentaltech explicarei para vocês a introdução e conceitos do plugin FumeFX. Bom, o plugin FumeFX ele é muito conhecido no meio cinematográfico na criação de efeitos de fumaça e fogo. Battleship aqui é um exemplo, em que é utilizado na fumaça, em explosões também. Blade também utilizou, entre vários outros filmes. Aqui também um filme bem famoso, Ghost Rider, que é um motoqueiro fantasma, também utilizou o FumeFX na criação dos efeitos de fogo. E anteriormente também uma cena de uma fumaça renderizada com o FumeFX e com Krakatoa, que é um render específico para a volumetria, né? Ele tem um algoritmo que possibilita o processamento de milhões de partículas de forma muito mais rápida, criando esse efeito bem realista, né? O interessante do plugin FumeFX é que ele é compatível com Scanline, com vários renderizadores, inclusive com o Mental Ray do 3D Studio. Bom, ele é um plugin comercial, então deve se instalar dentro do 3D Studio à parte. O plugin ele não é integrado. Aqui está o site oficial do FumeFX. Esse vídeo não trata da instalação do plugin. Já com o plugin instalado, com o FumeFX instalado, quais são os conceitos iniciais para a criação de fogo e de fumaça? A primeira coisa é determinar a área do efeito. Eu vou desabilitar aqui as grades das viewports, só deixar a grade da perspectiva como eu costumo trabalhar. Bom, a criação da área do efeito, em que será criado o efeito, é lá em Create, no painel, no menu Create, e na lista, após instalado o plugin, há o FumeFX na opção. Então, clicando no botão FumeFX, eu consigo clicar, arrastar na viewport e criar um cubo. Esse cubo é a área de ação do efeito, tanto da fumaça, quanto do fogo, quanto de explosões. Eles sempre ocorrerão dentro desse cubo e não fora. Então basta clicar e arrastar como se fosse criar um box no Max. Após criado o cubo, eu posso modificar as propriedades tanto de largura quanto de altura dele, de comprimento e de altura, sem problema nenhum, ajustando as minhas necessidades. Vou só aumentar um pouco a altura dele aqui, beleza. Então essas são as configurações iniciais para a criação desses efeitos, né? Após determinada a área, lá em Create FumeFX, criando este cubo, eu vou criar um objeto que será a base para a criação da fumaça. Pode ser qualquer objeto, então eu vou lá em Create, posso criar lá em Standard mesmo, nas primitivas básicas do Max, posso criar, por exemplo, uma esfera. Esses objetos, esse objeto, que inicialmente será a base para o fogo e para a fumaça, deve ficar dentro do cubo, dentro da área do cubo em que ocorrerá o efeito. Pode conter qualquer material nessa esfera. Eu vou colocar só um material simples, mas pode conter qualquer material, até ser transparente. Se tiver uma opacidade, uma opacidade de zero, o efeito vai ocorrer também. Bom, estando com o meu objeto dentro do cubo, eu vou fazer algo que geralmente é uma novidade, né? Lá na própria opção Create, lá no painel, existe uma opção chamada Helper, que não utilizamos em nenhum dos vídeos até então. Bom, o Helper ele é usado mais para efeitos atmosféricos, vento, entre outras coisas, né? Força de gravidade, enfim, para animação de personagens também, tá? E é nos Helpers que encontramos algumas ferramentas para a criação de fogo nativa do Max, que possui uma qualidade muito inferior ao FumeFX, partículas, entre outros. E lá no final da opção Helpers, que está do lado da câmera, existe a opção FumeFX. Nesses Helpers eu vou linkar este cubo, no caso, o FumeFX, ao objeto. Poderia linkar um sistema de partículas ou qualquer coisa, mas eu vou linkar esse objeto. Para isso, eu vou usar o Helper FumeFX. Então, é o Object Source, SRC, em que eu clico
e clico em qualquer parte da minha viewport. A posição dele não é importante. Após criar esse helper, eu vou clicar nessa opção de Pick Object, que é uma mão, um ícone de uma mão, primeiro ícone, e clicar no objeto que eu quero que seja a base do meu efeito, né? No caso é a esfera. Se eu for lá em Modify e clicar aqui na opção do helper que foi criado, eu vejo que a esfera já está na lista de objetos. Pode haver mais de um objeto, inclusive, na lista. Eu posso criar várias esferas, selecionar várias das esferas e elas vão estar na lista e o efeito vai ocorrer nesses objetos também. Bom, estando então tudo linkado, o que eu farei? No painel Modify, clicarei no box, no box do FumeFX, tá? E vou entrar nas configurações de pré-visualização do efeito, tá? Que não é na largura, nem altura, nem comprimento, que são os valores iniciais que eu manipulei, e sim nesta segunda opção, que é o FumeFX UI, tá? User Interface, tá? E é aqui em que eu manipularei todos os parâmetros de fogo e fumaça, todos os aspectos, toda a configuração é feita nesse painel do box em Modify. Bom, se esse box ele possui várias abas, geral, efeitos, configurações gerais, simulação, renderização, iluminação, e aqui os botões de pré-visualização do efeito, que ocorrem em tempo real praticamente. Antes de iniciar, se eu der um play aqui, um Start Simulate, nada ocorre, tá? Ocorre um processamento, só que nada aparece. Eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, para a visualização ocorrer aqui, além de dar um play aqui, um Start Simulate, eu tenho que abrir a janela de pré-visualização, que é esse primeiro ícone, tá? Então é nesse primeiro ícone aqui que será processado o efeito. Se eu der um play agora, nada ocorre, porque faltou somente uma configuração. Ele faz toda a simulação, mas ele não consegue pré-visualizá-la, porque ainda falta linkar o UI, né, o User Interface, com o Helper. Então, isso é feito lá na aba OBJ-SRC, Object Sources. Também há algo muito parecido com o que eu fiz anteriormente, um Pick Object, e dessa vez eu vou clicar aqui no Helper. Ele já fez a linkagem dos objetos com o User Interface. Agora sim, se eu clicar aqui e clicar no Play e clicar na aba de Open Preview Window, eu já possuo um fogo, já possuo uma fumaça nesta área ocorrendo e no objeto que eu configurei. Então, esses são os passos iniciais para a criação de qualquer tipo de fogo, qualquer tipo de fumaça, qualquer tipo de explosão. Sempre estes passos. Após isso é configurar tamanho da animação, aspecto do fogo, cor da fumaça, aspecto da fumaça, velocidade, densidade, entre vários outros parâmetros, iluminação, enfim. Bom, uma coisa interessante, já que é um vídeo introdutório, eu possuo 100 frames de animação, que são os quadros que eu possuo também no Max. Se eu quiser aumentar a quantidade de quadros, a mesma coisa que eu faria com qualquer animação, lá em Time Configuration do Max, vou configurar aqui e aumentar o número de frames. Colocar 300. Isso faz com que eu tenha mais ou menos 10 segundos de animação. Mas não é só aumentar o número de frames do Max, da timeline do Max, tá? Eu tenho que fazer outros ajustes, que é lá em Gen, na primeira aba de aspectos gerais, da interface do FumeFX, aumentar aqui o output também para 300, minha faixa, né, e lá em Playback, que é o que aparece aqui quando eu dou a simulação, também em 300, para que eu consiga ver toda a simulação também. Feito isso, eu consigo ajustar a quantidade de tempo que terá a minha animação. Eu não fico preso aos 3 segundos iniciais, que são o equivalente aos 100 frames do 3D Studio. Bom, após configurar esse tipo de parâmetro, que é bem básico,
eu vou configurar alguns aspectos bem básicos também da fumaça e do fogo. Isso é feito na aba Render. Né? Bom, não vou entrar em detalhes maiores, que são muitas configurações, seriam vários vídeos para esse tipo de assunto, mas o que é necessário? Se você for ver, essa aba possui vários itens. Né? Vou fechar todos aqui. E você vê que ele tem renderizações, parâmetros gerais, que não veremos, fogo, fumaça e combustível, Fire, Smoke, Fuel. Bom, se eu desmarcar o fogo, o Fire, nessa caixa, e abrir a janela e dar um play, eu só obtenho a fumaça. Foi desabilitado a geração do fogo nos meus efeitos. Notem agora que eu também tenho 300 quadros, né? A minha animação está mais longa, está maior, que está com 10 segundos. Legal, né? Vou fechar a janela aqui, fechar a simulação. A mesma coisa no item fumaça. Se eu desabilitar a fumaça, o Smoke, eu obtenho só o fogo. Um fogo bem simples, né? A configuração do fogo é muito mais complexa que a configuração da fumaça. Para se obter um fogo realista é necessário muitas configurações. Tá? E a mesma coisa no fio. Tá? Se eu desabilitar o Smoke, o Fire, e só deixar o fio habilitado, foi o que eu fiz agora, ó, eu tenho só a explosão inicial, só o estampido inicial. Esse é o fio, esse é a ignição do fogo, né? O que não é tão visível como vocês acabaram de ver, mas é interessante. Bom, todos esses parâmetros de fogo, fumaça e combustível possuem cor. Então, se eu quiser modificar a cor do fogo, eu posso modificar a cor do fogo nesta primeira caixa Color, inclusive a intensidade de 0 a 1 e a cor, e a opacidade, que é a transparência do fogo. Esses são os 3 parâmetros iniciais básicos de configuração. Então, se eu clicar nessa caixa, eu posso escolher qualquer cor para o fogo. Interessante que se eu clicar em Play, aqui, esqueci de marcar aqui o fogo, né? Importante isso. E clicar em Play para simulação, eu posso trocar a cor do fogo, e isto é feito em tempo real, a modificação. Fogo azul, fogo verde. Deixar um fogo azul assim, bem interessante. Também posso criar uma cor gradiente para este fogo, né? Vocês viram que a cor que eu escolhi é uma cor básica, Color Picker básico. Para criar uma cor gradiente não é clicando nesse botão, ele já está habilitado a cor gradiente. É clicar com o botão direito na caixa de cor e Key Mode. No Key Mode, aí sim ele habilita o gradiente. Então, quando eu clico com o botão direito, eu tenho o Key Mode, que troca para o gradiente, e Keyless Mode, que volta para a opção de cor básica inicial. Tá? Se eu deixar com a cor gradiente, eu posso agora sim clicar com o botão direito e configurar o gradiente. Tá? Clicando dentro da caixa, eu escolho a cor, duplo clique, primeira cor, a mesma coisa aqui nesse canto. Tá? Vou escolher uma outra cor aqui, vou colocar uma cor vermelha, e bem vermelha. Tá? Eu posso criar vários pontos de cor, clicando aqui embaixo, e criar um gradiente múltiplo. Tá? E clicando dentro da caixa para escolher a cor. Para deletar alguma cor, algum ponto do gradiente, que eu criei vários, podem ver que houve modificação, só clicar com o botão direito, Delete. Tá? É possível também escolher a cor desse ponto com o botão direito aqui. Notem que muda bastante, né? Vou clicar com o botão direito aqui, Key Color. O aspecto muda bastante. Criei uma cor bem variada aqui. Abrir a simulação de novo. Se eu quiser modificar a opacidade, eu posso diminuir aqui este valor, e notem que o fogo ele fica transparente. Fica um pouco mais transparente. Então esses são os 3 aspectos iniciais do fogo. Bom, vou desabilitar o fogo e habilitar a fumaça. A mesma coisa na fumaça. Eu tenho a cor ambiente
mas essa não é a cor da fumaça, é só a cor que aparece nas bordas, né? A cor da fumaça é esta aqui, esse segundo quadrado. Então aqui eu posso escolher. Notem que, como eu habilitei o gradiente, ele também habilitou aqui embaixo, mas são independentes. Eu posso clicar com o botão direito aqui, nesta segunda caixa, Keyless Mode, e escolher uma cor simples para a fumaça. Aí, vou deixar a fumaça mais avermelhada, meio alaranjada, né? Olha só, sem fogo, só com a fumaça. Uma fumaça bem realista. E a mesma coisa com fio. Como ele não, combustível, como ele não é tão evidente, eu vou deixar com uma cor azul, mas você pode modificar a cor e a transparência por aqui também. Assim como eu não mostrei antes, eu posso configurar também a opacidade da fumaça aqui. Aí. Então eu já tenho a minha animação. Esse preview não é o render final. Ele está numa qualidade abaixo do render final. Ele é só uma pré-visualização em tempo real do próprio FumeFX. Se eu quiser criar o render final mesmo, eu devo fazer todo o procedimento padrão, tá? Que eu vou fazer agora. Eu vou renderizar agora para obter o vídeo final. Esse vídeo final que eu vou fazer somente com fumaça, com essa fumaça realista, no próximo vídeo da Mentaltech eu vou mesclar com o efeito de chroma key a um vídeo real, simulando fogo em um vídeo gravado, né, uma filmagem, né? Então a primeira coisa é criar o fogo, né, somente o fogo, e com um render normal, com fundo preto. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouco aqui, vou só aumentar um pouco a altura aqui, para ele não cortar isto. E aí sim eu vou habilitar lá no Render Setup todos os segmentos, para ele renderizar todos os 300 quadros, deixar nesta resolução, talvez aumentar um pouco mais, né? Colocar em 720. E em Assign Render vou renderizar com Mental Ray e vou salvar num arquivo separado, né, num arquivo de vídeo. Aqui, Render Output, lá na minha área de trabalho, eu vou colocar lá fumaça.avi, deixar como codec DV e vou renderizar a meu viewport. Agora sim é a renderização da animação real, né, o vídeo final. Claro que vai demorar um bom tempo, está demorando mais ou menos 1 segundo por quadro, mas como são 300 quadros, 10 segundos, então vai demorar um tempinho para obter o meu vídeo. Então eu vou pausar esse vídeo e voltarei e retornarei somente quando a animação estiver totalmente renderizada para mostrar o vídeo final. Bem, após 10 minutos, cerca de 9 minutos e meio mais ou menos, eu obtive o resultado do vídeo dos 10 segundos de animação desta fumaça. Bom, vou minimizá-lo e vou dar uma olhada então na produção final, no resultado final. Esse é o resultado final da fumaça renderizada em 10 minutos, 10 segundos de animação. Uma fumaça muito realista, que pode ser integrada depois a efeitos de vídeo, que é o que faremos no After Effects. Então, lembrando que isto já é um recurso extremamente profissional em relação a efeitos visuais e produções, né? E foram os ajustes básicos. Somente com ajustes básicos bem simples no 3D Studio já é possível obter esse tipo de resultado. Bem, espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo tutorial.